Olá, esse é mais um vídeo aqui do canal Alfinetada. Como não poderia deixar de ser, eu resolvi entrar na polêmica também e vou fazer aqui um vídeo sobre a legalização ou descriminalização do aborto. Então, o debate foi lançado quando, essa semana, o STF julgou um caso em Duque de Caxias, de modo que inocentou pessoas envolvidas em um processo de aborto. Isso gera uma jurisprudência, né? Isso abre espaço para que outros magistrados sigam essa mesma linha e o aborto seja descriminalizado no Brasil, né? Não quer dizer que está descriminalizado, abriu-se uma brecha, um espaço, vamos dizer assim, jurídico. E aí a gente pode ver todo tipo de qualidade, todo nível de qualidade de postagem no Facebook, de pessoas pró-aborto, contra o aborto. De modo geral, a discussão ela é polarizada, de um lado as feministas e do outro lado os religiosos. Então, antes de mais nada, eu queria dizer que eu sou religioso, eu sou espiritualista, sou totalmente contra o aborto e faço campanha contra o aborto. Eu sou contra, inclusive, o uso de pílulas do dia seguinte, para mim é abortivo. Só que eu entendo que o Brasil é um país laico e eu não posso simplesmente impor a minha religião nas outras pessoas. Não posso simplesmente dizer que todo mundo tem que raciocinar de maneira religiosa, de maneira espiritualista. Porque existem os ateus que precisam ser respeitados, existem pessoas de algumas religiões que não têm esse tema em pauta, são poucas, mas existem algumas religiões assim, e que eu preciso respeitar essas pessoas também. Como o Brasil é um país laico, o que é neutro perante isso? Qual seria a norma ética neutra perante as religiões? A ciência. Então eu acredito que é a ciência que deve nortear esse debate. De um lado nós temos os religiosos, então, com frases do tipo: você já percebeu que todo mundo que é a favor do aborto já nasceu? O sensacionalismo está nesse nível. Mas o outro lado também das feministas não perde muito num quesito de sensacionalismo. Então, quando as feministas usam determinados jargões, como por exemplo, meu corpo, minhas regras, olha só, você deve concordar que um aborto de uma semana é diferente de um aborto de 20 semanas de gestação. Você concorda comigo, né? Não é possível uma coisa dessa. Então, se você concorda comigo, você concorda que é preciso definir uma norma ética antes de se pensar na autonomia que a mulher tem sobre o seu corpo, até porque a partir de um determinado momento da gravidez você tem uma série de questões que precisam ser analisadas, o nível de formação do feto, até que a partir de qual momento esse feto pode ser considerado uma vida humana, e eu vou discutir sobre isso. Outra frase muito dita pelas feministas é o seguinte, que se o homem engravidasse, o aborto já seria legal. E existe um exagero nisso, pelo seguinte, não que eu esteja negando o machismo, nada disso. A questão é que, pela lei, pelo menos no Brasil, o homem não pode simplesmente engravidar uma mulher e sair. Tchau, não vou assumir não. Não. Se tem uma lei que funciona no Brasil, é a questão da pensão alimentícia. O homem tem que pagar, se ele não pagar ele vai preso. E é interessante fazer essa observação, é uma das poucas leis que funcionam no Brasil. Então eu conheço N casos de homens que pressionam suas namoradas para fazerem aborto, ou suas parceiras, ou uma ficante, por aí vai. N casos, e eu acho que todo mundo conhece. Então o homem ele é diretamente interessado também. Não acho muito frutífero alimentar esse discurso, apesar de que, óbvio, que o ônus de uma gravidez recai muito mais sobre a mulher do que sobre o homem. Então vamos tentar atribuir um raciocínio mais ponderado para avaliar essa questão do aborto, porque é um tema muito complexo. Olha só, pela medicina, pela ciência, existem vários estágios da gravidez em que pode ser considerado como um marco do início da vida. Eu vou falar sobre a maioria deles aqui. São tantos que é difícil você falar todos. Pela visão da genética, seria a partir da fecundação. Por quê? A partir da fecundação existe um novo gene, né, único, capaz de gerar uma vida humana. Então, é diferente de um espermatozoide isolado ou de um óvulo isolado. Então, a partir da fecundação, pela visão da genética, já existe uma vida humana. Pela visão da embriologia, seria a partir de 12 dias de gestação. Porque a divisão celular do embrião, ele até 12 dias pode gerar uma nova vida. Ele pode gerar 2 seres humanos, né? A divisão celular desse embrião. Então, só depois do 12º dia é que a individualidade, vamos dizer assim, do ser humano, ela se caracteriza.
já que é somente a partir desse período que eu posso dizer só existe uma pessoa ali, ou só existe duas pessoas ali. Essa é a visão da embriologia. Existe a visão da neurologia, que é subdividida também. Pela neurologia, como existe uma polêmica entre os médicos, entre os cientistas, a respeito de qual momento da gestação que se inicia a atividade cerebral, essa polêmica é da 8ª semana até a 12ª semana, então é uma margem larga, né? A partir da 8ª semana, pelas pesquisas que eu fiz, é possível verificar a atividade nervosa no sentido de que o feto ele é sensível ao toque. Ele sente o toque. Se ele é sensível ao toque, existe atividade nervosa, provavelmente existe alguma atividade cerebral. Alguns cientistas vão discordar, vão dizer que começam a partir da 10ª semana. Outros vão dizer que só começa a partir da 12ª semana, que é quando o sistema nervoso central ele é formado completamente e o feto passa a sentir dor. Então veja que a polêmica é grande. Além disso, tem um texto que saiu na década de 80 que defende que só existe ser humano a partir do 5º mês de gravidez, porque foi feito um estudo através de ondas cerebrais e que até o 5º mês as ondas cerebrais do feto não se assemelham a de um ser humano pós-parto, né? Se assemelha mais a ondas cerebrais de elefante, de outros tipos de animais. Só a partir do 5º mês que essas ondas cerebrais podem ser caracterizadas como ondas cerebrais de um cérebro humano. Defendendo então que o aborto deveria ser legal até 20 semanas, até o 5º mês de mais ou menos de gravidez. Existem algumas concepções mais bizarras, tipo de que uma criança recém-nascida ela não tem autoconsciência. E se ela não tem autoconsciência, eu poderia inclusive matar uma criança recém-nascida. Mas pouquíssimas pessoas no mundo, pouquíssimas feministas no mundo vão aderem a essa maluquice aí. Mas eu só estou citando isso aqui, esses vários parâmetros, para mostrar que a polêmica é grande. Desde a fecundação até o pós-nascimento tem gente defendendo a interrupção da vida. Mas em meio a toda essa polêmica, como eu posso criar uma opinião, defender alguma coisa? Como a partir da década de 60, a ciência, a medicina, passou a considerar que o fim da vida humana era o cérebro, ou seja, morreu o cérebro, o ser humano ele morreu, é tanto que esse é o critério utilizado para a doação de órgãos. Por simetria científica, eu posso entender que a vida humana começa com a atividade cerebral. Em meio a todo esse embaraço, a toda essa polêmica científica, é o único salto, vamos dizer assim, de coerência que eu consigo dar no meio desse bolo doido. Mas como eu falei, o início da atividade cerebral pode começar com 8 semanas de gravidez. Alguns cientistas defendem isso. A questão é que, se eu aprovar o aborto até 7 semanas, que seria o imediato período anterior a isso, na prática essa seria uma lei praticamente inócua. 7 semanas de gravidez é muito pouco. As mulheres geralmente descobrem a gravidez depois do primeiro mês de gravidez, né? Depois das primeiras 4 semanas. Imagine, legalizando o aborto, disponibilizando ele no SUS, a mulher descobriu depois de 4 semanas, daqui que ela faça os exames necessários para o procedimento e que marque o procedimento, que deve demorar um pouco, já que não é emergencial, né? O aborto não traz, uma gravidez não traz risco para a vida da mulher, então não é um procedimento de emergência. Provavelmente vai ter uma fila que ela vai ter que seguir. Significa dizer que muitas mulheres não vão conseguir realizar o procedimento. Só que, por prudência ética, eu acho necessário, em caso de legalização do aborto, limitar até 7 semanas de gravidez. Por prudência ética. Eu não sou um profundo conhecedor da biologia, também não sou leigo, né? Eu já li muita coisa sobre isso. Estou aqui aberto a ler materiais a esse respeito. Se você conhece um material mais recente, sei lá, um artigo estrangeiro que esclarece melhor esse ponto, por favor, poste aqui nos comentários que eu tenho total interesse de ver e eu tenho total abertura para mudar de opinião. Acontece que esse tema é bastante polêmico e as pessoas estão querendo simplificar isso, dizer, não, é uma questão de saúde pública, legaliza. O outro lado, não, é assassinato, não pode. Proíbe, inclusive, aí, aborto de 1 semana, de 3 dias. O tema é tão polêmico que, se você verificar os países em que o aborto é legalizado, o parâmetro é diferente. Tem países que é com 20 semanas o parâmetro, tem países que é 12 semanas, tem países que é 10 semanas é o parâmetro. O Chile, por exemplo, o aborto é permitido somente até 10 semanas. Então veja que não é uma coisa simples. A perspectiva desse vídeo é, além de dar uma opinião, de formular uma opinião, é esquentar o debate mesmo. Se você gostou,
dá um joinha. Se você tem alguma contribuição, alguma crítica a fazer em relação ao vídeo, escreva aqui nos comentários, mas sempre trazendo argumentos, viu, gente? Pelo amor de Deus, vim com frases de ódio aqui. A perspectiva desse vídeo é superar esse tipo de coisa. Para quem quer receber as atualizações do canal, clica no sininho, né? Além de se inscrever no canal, clica no sininho que tem lá. E valeu, tchau, tchau.